A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meu nome é Juraci Almeida. Nós estamos ministrando sobre mantendo o fogo aceso. E hoje eu quero falar sobre os dons espirituais. Mas antes, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, dá um like, acione o sininho para que você possa estar recebendo mais notificações. Compartilhe essa palavra com mais pessoas. Com certeza eu vou ser muito grato a você por isso. Amém? Então, os dons espirituais, eles mantêm o fogo aceso. Sabe, queridos, eu não tenho nenhuma dúvida, eu tenho uma plena convicção que os dons espirituais, ele mantém o fogo aceso. É o que nós estamos falando nesses dias, né? Mantendo o fogo aceso, fluindo, né, no Espírito Santo, fluindo no poder de Deus. E a palavra de Deus, ela nos deixa claro que os dons espirituais é para edificar o corpo de Cristo. Os dons espirituais é para edificar a igreja, no qual eu faço parte, na qual você também faz parte. Se você ainda não faz parte do corpo, não somente fazer parte, mas estar conectado a esse corpo, estar envolvido a esse corpo, contribuindo com esse corpo. Então, para que esses dons venham fluir, eu e você precisamos estar o quê? Conectados ao corpo de Cristo, conectados à igreja. Amém? Não é somente fazer parte, é estar ligado, é se envolver, não somente colado, mas estar conectado, uma conexão, um envolvimento no qual você se entrega por inteiro pela obra de Deus, pela obra que a igreja está efetuando naquele lugar, naquele local. Amém? Eu quero compartilhar com você algo que você não pode esquecer, que os dons são sinais de que eu e você não somos desse mundo. Nós somos sobrenaturais. Mas para que as pessoas percebam e vejam que eu e você somos sobrenaturais, nós precisamos o quê? Que os dons do Espírito fluam através da minha vida e da sua vida. Ou seja, precisa ter sinais. Sinais de que nós somos sobrenaturais. E os dons são sinais que é expressado que nós estamos nesse mundo, mas somos sobrenaturais. Amém? Esses dons não é somente para as nossas vidas, mas também manifestando as pessoas que estão ao nosso derredor, à nossa volta, mudando o contexto no qual nós estamos vivendo, mudando o contexto no qual pessoas que estão conectadas a nós estejam mudando também. Então, os dons espirituais são manifestações específicas de poder. Poder da onde? Do reino de Deus. São sinais de que Deus está em nossas vidas, em nossa igreja, que flui através das nossas vidas. Os dons espirituais são sinais de que nós somos sobrenaturais. Por isso que nós precisamos fluir nos dons. Pastor, mas quais são esses dons? Peguei uma lista aqui do apóstolo Paulo, eu quero até ler o texto. Não são todos os dons, mas os dons que são mais usados, ou pelo menos os que você mais conhece e que manifestam na igreja. Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1. Olha os dons que estão arrolados, escrito aqui nesse texto. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo de Deus. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar.
a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito e ele realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz e a cada um individualmente. Você percebe? É o mesmo Espírito. Que Espírito é? O Espírito Santo de Deus. Ele distribui, ele libera os dons. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação da igreja. E eu e você precisamos o quê? Estar conectados ao corpo de Cristo, conectados à igreja. Os sinais de que somos sobrenaturais são as manifestações dos dons espirituais. Amém? Eu quero falar aqui desses dons, especificamente, de uma maneira bem sucinta, para não colocar os dons numa caixinha, né? Mas em algum momento eu posso até detalhar, falar com mais detalhes de cada dom. Mas o caso aqui é mantendo o fogo aceso, ou seja, os dons espirituais mantêm o fogo aceso. Eu e você precisamos fluir nos dons espirituais. Eu e você precisamos buscar da parte de Deus os dons espirituais para a edificação da igreja, para abençoar vidas que estão ao nosso redor. Não somente as nossas próprias vidas, mas as pessoas que estão ao nosso derredor, ou ao nosso redor também. Então, quais são esses dons? Que são os mais conhecidos e é os que mais acontecem no meio da igreja. Então, qual é o primeiro? Quais são os primeiros dons que o apóstolo Paulo aqui fala? Que são os dons de revelação. Quais são esses dons de revelação? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. O que é palavra de conhecimento? Palavra de conhecimento é revelação que está oculta. Ninguém sabe. Está oculta aos olhos de todas as pessoas. São os pensamentos, são os sentimentos, são os desejos que essa pessoa tem, são os sentimentos que essa pessoa tem, são os pensamentos que essa pessoa tem, e Deus traz revelação a você. Você que tem o dom da palavra de conhecimento. Deus revela o que essa pessoa está pensando, Deus revela quais são os sentimentos, quais são os desejos que essa pessoa tem. Isso é o quê? Palavra de conhecimento, algo que está oculto. Outro dom que é dom de revelação, que é palavra de sabedoria, ou seja, é sabedoria não humana, é sabedoria divina, para você resolver as coisas. Sabe, você está vendo alguém, Deus te dá uma revelação, uma palavra de conhecimento que aquela pessoa está passando por uma dificuldade, por um problema. Então não é só a palavra de conhecimento, vai vir uma palavra de sabedoria. Olha, mas Deus está dizendo, se você fizer isso, se você andar por esse caminho, se você seguir esses passos, esse problema vai ser solucionado. Ou seja, houve o que é uma palavra de sabedoria. E nós também temos outro dom de revelação. Qual que é? Discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? É a capacidade de você discernir, ou seja, isso que está sendo falado é de Deus? Vem do Espírito de Deus? Ou é um espírito maligno? Ou é do próprio homem? É a alma do homem que está falando? Então, isso é o que? Dom de discernimento de espírito, é um dom de revelação. Você tem uma revelação da onde aquela voz está vindo. Então, você está ali aconselhando, você está conversando com alguém. O que ela está falando é de Deus mesmo? Ou veio do inferno? Ou ela está falando dela mesmo? Isso é o que? Você vai conseguir discernir através do discernimento de espírito, que são dons de revelação. Então, quais são os dons de revelação? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Aí tem também o segundo. Qual é o segundo? São os dons de poder. Quais são os dons de poder? Fé. Não é a fé que a gente fala normalmente, que eu e você precisamos ter fé de crer na obra da cruz, crer naquilo que Deus fala. Não, é uma fé, como que eu posso explicar? Que vai além dessa normalidade que nós temos, ou dessa normalidade que nós falamos. Ou seja, essa fé, ela produz milagres, aliás, todos os dons produzem milagres, mas a fé, ela produz prodígios, produz maravilhas. É algo que sai da normalidade que você está acostumado a ver. Então isso é fé, que vai além dessa fé normal que nós falamos. Outro dons de poder, dons de curar. Ou seja,
Alguém está enfermo, a pessoa que tem o dom de curar, vai lá, movida pelo Espírito Santo de Deus, impõe as mãos, libera uma palavra, e aquela pessoa é curada imediatamente, a saúde dele é restaurada, é restabelecida. Isso fala do quê? Dom de curar, que é dons de poder. Nós também temos operações de milagres, ou seja, são milagres que acontecem na vida das pessoas, que você que tem o dom de milagre, você ministra, você libera, ou seja, você muda o contexto que está à sua volta, ou seja, sai atos de poder. Aleluia. Eu estou falando aqui de uma maneira sucinta, nós podemos até entrar com mais detalhes, né, em cada dom, mas podemos até, se você quer saber mais sobre os dons, nós podemos fazer dons, estudo dos dons espirituais, né? Coloca aqui na descrição, pastor, eu quero. Se você tem curiosidade de saber de algum dom, coloca aí, pastor, eu quero saber. Dons espirituais, qual é, que eu vou fazer um estudo e ministro aqui para você. Amém? Então nós falamos dos dons de revelação, que são o quê? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. E os dons de poder, que nós lemos no texto, que é fé, dom de curar e manifestações ou operações de milagres. Mas nós também temos a terceira classificação que o apóstolo Paulo dá, que é os dons de inspiração. Quais são esses dons? Dons de línguas, ou seja, é a capacidade de você falar línguas estranhas. Pode ser natural ou espiritual. Isso é dom de língua. Às vezes você nunca falou inglês e de repente você começa a falar inglês. E também temos as línguas espirituais. Normalmente as pessoas, quando são batizadas no Espírito Santo, eles falam em línguas. É algo que o dom de línguas, ele edifica você mesmo. Ou seja, para edificar você, para que você possa aumentar a sua fé, alimentar o seu espírito, então você fala em línguas estranhas. Então isso é o quê? É dons de inspiração. Nós também temos a interpretação dessas línguas. Não é tradução, é interpretar. O que que quando a pessoa está manifestando o dom de línguas, o que ela está querendo dizer? Não é traduzir, é interpretar essas línguas estranhas. Então, se você já tem os dom de línguas, busque o dom de interpretação de línguas também. Isso vai acrescentar muito na sua vida e também vai abençoar as pessoas que estão à sua volta. Amém? E também nós temos o quê? O dom de profecias, ou seja, é a capacidade de falar sobre a vida das pessoas. Você vai edificar essa pessoa, você vai exortar essa pessoa e você vai consolar essa pessoa. Então o dom de profecias é para isso, para exortar, consolar e edificar. Não sei se você conseguiu compreender. Eu e você, nós precisamos desses dons. Para quê? Para a edificação da nossa própria vida e edificação das pessoas que estão à nossa volta. Edificação do corpo de Cristo. Sabe, precisamos disso nas nossas reuniões, nas nossas células. Sabe, nesses dons que eu acabei de mencionar, quais dons você tem? Quais dons você tem como participar, conectados à igreja, conectados numa célula e edificar essa célula, edificar essa reunião, edificar um culto? Quais desses dons você tem? Que vai ajudar na edificação da igreja. Sabe, não estou aqui condenando, não, eu quero te incentivar a buscar os dons. Peça. A palavra de Deus diz, o próprio apóstolo Paulo fala, buscai com zelo os melhores dons. Quais são os melhores dons? Aquele que é para aquela ocasião. Então, se você está num lugar onde tem muita gente enferma, qual é o melhor? É dom de cura, busca. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então tenha disposição de buscar os dons. Quanto mais dons estão sendo manifestados, mais fogo de Deus é liberado naquele lugar. Mais aceso se mantém o corpo de Cristo. Mais aceso você se mantém. Então o fogo não pode apagar. E os dons do Espírito, os dons espirituais, mantêm o fogo aceso. Amém? Você possa buscar os dons nesses dias. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero declarar sobre a sua vida nesse momento. Que você foi salvo e revestido do poder de Deus. E esse poder, que é o Espírito Santo de Deus,
libera sobre a sua vida os dons espirituais para a edificação da igreja. E esses dons são os sinais que você é sobrenatural, que você é um ser sobrenatural. E eles acendem o ambiente e edifica a sua fé e a fé das pessoas que estão à sua volta. E esses dons espirituais vai te mostrar que a cada manifestação, que você é um cidadão dos céus, você é um cidadão de um outro mundo, que você possa buscar com zelo os melhores dons, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém? Fica na bênção.